A minha internet está ruim. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Que Deus abençoe Amém. a casa. Ai, André, preocupada com ela. Tá melhor? A minha mãe, ela teve alta, né? Porque infelizmente o hospital que ela estava, né? É um hospital Creio. é um hospital muito ruim, infelizmente, né? E aí deram alta para ela e ela tá em casa se recuperando. Tá passando por um momento difícil, minha irmã. Difícil mesmo, que a cirurgia não é fácil, né? Tá lutando pela vida lá em casa. A gente acredita que tá nas mãos de Deus, né? Amém, com certeza, irmão. Tá nas mãos de Deus e Deus, ele sabe o nosso tempo, sabe como tratar com a gente. E a gente tem que fazer o melhor, né? Mas ela tá aos pouquinhos ela tá bem. Ela vai melhorar, eu creio. Vamos continuar, né? Amém, em nome de Jesus. Mas obrigado, minha irmã. Eu fico muito feliz pela preocupação da senhora, viu? Glória a Deus pela vida da senhora. Imagina, vocês são maravilhosos, viu? Amém. Somos obrigado, uma irmão. família, né? Somos uma família. Temos que se preocupar. Amém. Amém. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. Glória a Deus. A gente sabe que há momentos difíceis na nossa vida, momentos de tempestade, que é nessa hora que nós mostramos quem somos, que aparece realmente como a irmã falou, o nosso caráter de Cristo. Tem até um louvor de uma irmã que, eu não sei se é a Damares, que fala assim que quando tudo tá bem é fácil adorar, né? É assim? É assim, né? É exatamente esse daí. É isso aí mesmo. No meio das lutas a gente tem que mostrar que nós somos uma igreja. Somos servos de Deus, confiantes no Senhor. E esses momentos vêm para todo mundo, meus irmãos. O que a minha mãe está passando, no mundo nós teremos aflições, né? De um jeito ou de outro. Vamos passar dias difíceis. Mas com Cristo nós somos mais que vencedores, né? E isso que importa. Saber que um dia nós vamos estar na glória. Um dia não vai haver mais esses sofrimentos, mais essas dores, mais esses percalços no caminho. E os nossos caminhos serão aplanados, aterrados, endireitados. E ali vai ser muita alegria estando adorando a Deus, né? Mas enquanto não, nós como igreja, vamos orando um pelo outro, para que a graça seja derramada mais e mais, né? Momentos difíceis, a igreja, ela ora, né? Ela ora e ela busca a face do Senhor para tentar entender, né? E vamos fazer isso hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Araúna. Aí o irmão José fala, o índio? Não é, José? O índio? Não é o índio, não. Eu queria que vocês abrissem no livro de 2 Samuel, no capítulo 24, no versículo 18. José não sabia que tinha índio naquela época. Poxa. Araúna. 2 Samuel, capítulo 24, verso 18. 2 Samuel, capítulo 24, verso 18. Glória a Deus. 2 Samuel, o Samuelzinho, que está lá com a Paula, capítulo 24, verso 18. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus ele venha abençoar a nossa meditação. Que o Espírito Santo ele conduza ao coração de cada um, individual e particular,
aquilo que necessitamos para ser poldados, limpos, aperfeiçoados, para que a palavra dele gere frutos na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 24, verso 18. Diz assim na minha Bíblia: Davi constrói um altar. Aí o José, eu acho que o André tá doido. Falou que ia falar de Araúna, já tava falando de Davi? Esse irmão aí não tem mais jeito não. Tem não, esse não tem, né, José? Ai, meu Deus. Ainda bem que eu não falei que você é o índio, né, José? A pessoa, se eu falasse que você é o índio, oh meu Deus. Ainda bem que eu não vi o que você falou, glória a Deus. Deu delay. Eu não ouvi, ainda bem. Mas vamos lá, irmã. No versículo 18 diz assim: Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: Vá, edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: Por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar a eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: O meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. O rei, ó rei, eu dou tudo isso a ti e acrescento que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Aleluia, irmãos. Não vou falar de dinheiro. Não vou falar que você tem que dar o seu tudo no altar. José ficou até triste agora. Não vou falar de nada disso. Eu tenho aprendido com os meus irmãos e as minhas irmãs que a palavra de Deus ela vem para trazer valores para nós, caráter, um modo de viver digno, honrado. E se a gente não conseguir alcançar esse valor, esse caráter de Cristo, os frutos, os dons, é inútil nós estarmos lendo essa palavra. Ah, irmão, mas não é uma bênção, não é para conquistar as coisas. Algumas pessoas usam a palavra de Deus para isso. Outras para ter poder. Mas a igreja usa para aprender e para viver. Nós queremos esse objetivo. Viver com Cristo. Aprender de Cristo. Ser de Cristo. E expressar a Cristo. E aqui Deus ele falou muito comigo de um homem que passa batido na Bíblia, que nem eu falei, se você falar é um índio, né? Parece o nome de um índio. Mas esse homem aqui, ele expressou algo que muitos cristãos, tá, que estão dentro da igreja, se dizem batizados, até no Espírito Santo, selados, ainda não sabem que não serve a um Deus verdadeiro, serve a outro Deus. A Bíblia fala que não tem como servir a dois deuses.
Ou servimos a um e desagradamos a outro, ou servimos a outro e desagradamos a um. Não podemos colocar os pés em duas canoas. Ou põe em uma, ou põe em outra. Ou da sua vida joga água doce, ou joga água amarga. Jesus, ele nunca deixou, a palavra de Deus nunca deixou a gente dúvida que podemos ser um pouco disso e um pouco daquilo, um pouco luz, um pouco trevas, um pouco de Deus, um pouco do mundo. Nunca deixou, ou você é de um ou você é de outro. Não tem como, né, José? Não tem como. Ou serve a um, mas de vez em quando a gente dá uma escorregada, né, irmão? Não, errar é humano, mas servir a outros deuses é complicado. E aqui Araúna, ele deu um exemplo que muitos cristãos não dão. Às vezes nem nós mesmos. Quando a Araúna viu o rei Davi, ele se prostrou e falou: ó rei, o que fazes aqui? Né? Aí o rei Davi falou assim: eu vim comprar a sua eira, a sua terra, para fazer um holocausto ao meu senhor. E olha só o que Araúna falou. Araúna falou assim: as minhas terras eu dou, os meus bois eu dou, e as lenhas, aquilo que ia acima do meu boi, o devorador, eu dou para lenha, tudo, ó, a oferta, o holocausto, eu dou tudo. Irmão, você não vai falar de dinheiro mesmo? Com certeza, irmão, fica calmo. Não vou falar de dinheiro. Ó, José, aleluia. Irmão, não vou falar. Araúna estava falando assim pro rei Davi, ó: tudo que eu tenho é para o seu Deus. Mas Araúna, talvez amanhã você não vai comer. É para o Deus. Para o seu Deus. Mas Araúna, amanhã talvez você não vai ter onde morar. Para o seu Deus, Davi. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vou contar uma história para vocês, rapidinho. Acabe um dia foi numa vinha de Nabote. E ele queria aquela vinha. Mas ele queria para quê? Para oferecer ali a Deus o sacrifício? Ou para se desfrutar dos bens daquela terra? Para gozar do prazer do vinho? Era para isso? E o que Nabote falou? Para você não dou por preço nenhum. Nada. Você pode me pagar o que você quiser. 30 vezes mais do que vale eu não dou. Não vendo. Agora Davi chegou ali na terra de um homem que falou ao seu Deus, a um jebuseu: ao seu Deus eu dou tudo. Não só as minhas terras, como o meu modo de viver, o meu comer, o meu trabalho, eu dou tudo. Pode ficar com tudo. 2 reis. Mas, irmão, o que tem de diferente? É porque às vezes, irmãos, nós oferecemos um culto a Deus porque queremos desfrutar de prazeres, né? E tem algumas pessoas que oferecem um culto a Deus porque quer dar tudo para Deus. A sua vida ele reconhece que é de Deus, tudo é para Deus. Não importa se ele vai comer, se ele vai vestir, é de Deus. Ele fala: minha vida é para Deus, eu nasci para Deus. E olha só que importante. Às vezes o cristão dentro da igreja, ele tem alguns valores dentro dele que a gente não entende. E precisa ser desconstruído. A Cíntia falou assim: a gente tem falado muito desse Deus Mamon, né? Deus do dinheiro, né? Jesus, ele não fala muito do diabo, ele fala mais assim, 2 senhores, né, José? Não pode servir a Deus e ao dinheiro. E chama o dinheiro de um senhor. E Araúna, ele conseguiu demonstrar para a igreja hoje o que é uma pessoa desprendida. Ele falou: eu não me importo se eu vou comer, se eu vou beber, se eu vou vestir, se eu vou morar. É para o seu Deus, Davi.
Mas Araúna, a praga está em toda a terra. Por que só a tua terra tem que ser sacrificada? Não importa se os outros não fazem. Eu dou tudo. Ah, mas se você der as suas terras, outras pessoas vão ser beneficiadas. Não importa. O meu coração não está nas terras. Sabe o que acontece? Na igreja tem muita gente fazendo. Ah, por que eu tenho que fazer? O outro irmão faz. Ah, por que só eu tenho que dar? O outro irmão dá. Ah, será porque... E aí você fica olhando o outro que não faz e você fica com esse Deus dentro do seu coração apegado. Porque o irmão não faz, porque um irmão não pode, porque o irmão é isso. Aí você fala, eu também não vou. E aí a igreja se torna fria. É uma igreja que olha para os lados e fala, eu não, os outros podem dar a terra dele também para sacrifício, para fazer um altar para Deus. Por que eu? Por que eu tenho que abrir mão? Por que eu tenho que abdicar? Por que eu? Aí Deus fala, tira esse eu de dentro. Não é nada seu. Tira esse eucentrismo. Ah, eu faço isso. Já pensou Araúna? Depois que ele entregou as terras para Davi, ele entregasse, ele começasse a falar, ó, eu fiz. Ah, eu estou fazendo. Ah, eu isso. Eu aquilo. Já viu essas pessoas na igreja? Eu acho que vocês conhecem. Ó, tá vendo? Ah, eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Eu fui fazer uma visita. Eu lavei a igreja. Eu isso. Eu aquilo. Aí os outros falam, ó, tadinho, tá trabalhando demais. Nossa, que obreiro, que irmão esforçado. Nossa, ele faz tudo na costa dele. Olha. E aí você fala, estou oferecendo um culto a Deus. Não, mas Araúna falou assim, ó, Davi, tudo para o seu Deus. Não só as terras que você veio pedir, eu também vou oferecer a mais. Eu vou oferecer os bois como holocausto e vou oferecer as madeiras, o jugo que estava em cima dos meus bois como a lenha. Não vai precisar fazer nada, tá tudo aí. Você não precisa fazer esforço nenhum. Davi, tá tudo aí. Pode oferecer ao seu Deus. E ele ainda falou mais, eu acho muito bonita essa parte, ó. Cadê? Os bois aqui, ó. Aí fala assim. Aí fala assim no 22b, fala assim, ó. Araúna disse a Davi, o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti e acrescento que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. De quem era a terra? E de quem eram os bois? E de quem era a lenha? Aí ele falou, não, a tua oferta. A tua oferta. Ele estava falando, nada é meu. Não. Então assim, meu irmão, Araúna, ele deu um grande exemplo de uma pessoa que expressou a Deus que o viver dele dependia de Deus. Ele sabia que aquela praga só um Deus podia cessar. E era o Deus do rei Davi. Às vezes, irmão, Deus não quer que você dê o seu dinheiro, não quer que você dê os seus bens, mas Deus está pedindo o seu coração. A Bíblia fala, né? Onde estiver o seu coração, ali está o teu tesouro, não é verdade? É isso, José? Tá certo? Aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Olha só como é muito importante. É um valor de Deus. Aquilo que você bota o coração, ah, meu Deus, se eu ficar sem minha casa, eu acabei de comprar minha casa própria, perder minha casa, eu vou morrer. Passei minha vida toda pela minha casa. Ah, se eu perder meu carro e se bater, ah, meu Deus, vou me desesperar. Ah, vou sair da graça
Eu vou brigar, eu vou discutir, porque, nossa, perdi meu carro de 100 mil. Valioso pra mim. Aí eu vou mais além, tá? Ah, meu filho. Se meu filho partir. Ah, se meu filho partir. Minha vida acabou. Ah, o que vai ser da minha vida sem o meu filho nessa terra? Pessoas levantando pequenos deuses dentro dela. Não, irmão, não tem não. Adoro só a Deus, não. Para quem você tem dedicado mais seu tempo? Do que você tem cuidado mais? Eu falo pro irmão Josiel, né? Nós somos cristãos, não podemos fazer muita coisa. Aí eu falei pra ele, eu posso lavar o meu carro, né? Tudo, né? Não, Josiel? Mas assim, tem gente que você passa na garagem e ele tá lustrando. Ele... Aí passa o paninho, né, Josiel? Ó, minha relíquia. Tem gente que você chega perto da casa, da porta da casa. Ó, não pisa aí não, minha calçada, acabei de fazer. Calçada. Tem gente que fala, ah, se você levantar um dedo pro meu filho, eu sou cristão, mas eu te mato. Ah, tem hora que eu não acredito em umas coisas que eu escuto. Eu não acredito, não. Aí eu falo, você tem que ser muito de Deus para ouvir isso, né, José? Ele fala, não, eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto para falar, você é um fariseu. Não vou falar isso. Irmão, mas é um filho. Irmão, mas um filho não vale sua salvação. Irmão, como assim? Seu filho é uma bênção de Deus. Seu filho é uma graça dada por Deus, um presente. Mas não se compara ao preço de estar com Cristo. Não entra nem. Ah, mas como assim, meu irmão? Assim. Simplesmente assim. Nada se compara ao nosso Deus. Nada se compara à graça de estarmos na presença de Deus. Nada se compara ao reino dos céus e à presença de Deus lá. De estarmos com Ele lá. Nada. Abre mão de tudo, de tudo. O irmão não pregou outro dia lá, aborrecer tudo, inclusive você mesmo. Aí você fala, mas irmão, o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, através de Araúna, um homem desconhecido na Bíblia, que para muitos passa batido, ninguém às vezes sabe quem é, nem eu mesmo me dei muita atenção. Aí você pega para ler, você fala, meu Deus, que exemplo rico de Cristo. Um homem que um dia Jesus falou assim, chegou um jovem rico, né, irmão, para ele e falou, Senhor, eu já vejo suas leis, obedeço, pratico as leis, sou um homem que dizimo, oferto, não roubo, não mato, não bebo, não me prostituo, não cobiço, os 10 mandamentos eu estou ali, eu observo eles, o que mais eu preciso fazer para te seguir, Jesus? Jesus falou assim, tem que ter só um Deus no seu coração. Eu vou traduzir, tá, irmãos? Que o Espírito Santo ministre no coração de vocês. Vou traduzir. Eu imagino que Jesus quis falar com as palavras hoje assim, você só tem que ter um Deus no seu coração. Vende tudo que é dê aos pobres, toma a sua cruz, e aí você me segue. Mas você tem que ter só um Deus. Aí, o jovem rico falou o quê? Saiu triste, né, irmão? Saiu triste. Falou, poxa, eu tenho outro Deus dentro de mim. E eu pensei que eu adorava o grande El Shaddai, o grande eu sou, o Deus maravilhoso que abriu o mar vermelho. Eu pensei que eu servia a ele, mas eu tinha outro Deus. Aquele jovem, ele teve revelado na face dele aquilo que ele servia. Mas Araúna falou, tudo que eu tenho. Mas irmão, você pode não comer amanhã, você é doido. Não. Mas irmão, onde você vai morar? Eu não estou preocupado com isso não. Seu Deus não é Deus. Não foi Deus que mandou Gade ir até Davi? Fala, Davi vai comprar aquela eira, aquela terra.
Foi, então se seu Deus está mandando, o seu Deus não vai deixar faltar provisão. Agora imagina só, se Araúna fala, não vou vender. Aquela praga lá não ia destruir a terra dele também? Deixa eu falar uma coisa, se você não render o seu coração a Cristo, o solo que Deus quer, o seu coração, a praga vai destruir, meu. O pecado vai tomar conta. Outros deuses vai destruir. Jesus vai pegar o seu coraçãozinho, ele vai cercar ele. Ele vai cuidar dele. Ele vai regar a terra do seu coração. Ele vai fazer germinar frutos do seu coração. Do seu coração vou jorrar fontes saudáveis, fontes limpas. Do seu coração ele vai fazer gerar frutos para que você abençoe outras pessoas. Mas se você não entregar a terrinha do seu coração, ter somente ele lá dentro, tem um bichinho lá, tem uma praga lá que está consumindo. E ela começa a andar em várias áreas da sua vida. E um dia vai destruir. E um dia você vai ver que tem um grande rombo dentro do seu coração. Aquele jovem que observava os mandamentos, que olhava os mandamentos de Deus e falava, eu observo tudo, eu sou um religioso. Ele se deparou com um Deus verdadeiro, com Cristo vivo, com o Filho de Deus na terra, e ele viu a realidade que dentro dele tinha um bicho que estava comendo ele de dentro para fora, um câncer, que chamavam Deus Mamon, o dinheiro. Quantos cristãos estão na igreja, mas falam, eu não encontro a paz em Cristo. Eu não consigo receber a presença de Deus, eu não sinto o Espírito Santo, eu não sinto esse transbordar. Quantas pessoas ainda, porque são apegadas. Mas é só o dinheiro, eu tenho que dar tudo no altar. Não, Jesus falou, dê tudo aos pobres. Quer dizer, ajude o teu próximo. Sabe, quer dizer, ajude aquele que necessita, aquele que precisa. Eu falava para o irmão José há muito tempo atrás, não sei se ele lembra, eu falei assim, as pessoas falam assim, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia ajudar as pessoas. Não, irmão, você ganha o salário mínimo, tira uma parte, compra 5 marmitas, ajuda aquele que precisa, compra uma cesta básica, irmão, no mercado, ajuda alguém que precisa. Você não precisa ter rios de dinheiro para servir a Deus. Irmão, você está falando de dinheiro? Não estou falando de dinheiro, estou falando de tudo. Mas esse é o mais simples. É o que está mais evidente. Você vê no coração, a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. A minha avó falava ontem pro seu Clóvis, o pastor, falava assim, eu sempre ganhei um salário mínimo, mas Deus nunca me deixou faltar. Às vezes vinha gente com um carrinho de compra lá em casa, deixava as coisas lá em casa. E minha avó sempre ajudou meus tios, minha mãe. Já me ajudou minha irmã, ajudou meu irmão. Ganhando um salário mínimo, meu Deus. Você acredita nisso? E minha avó nunca deixou o nome dela sujar. Sempre foi honesta. Você acredita, irmão? E minha avó não é uma mulher que você fala, nossa, ela vai para a igreja cristã, tá? Não. Mas você fala, como assim? É como esse homem aqui, esse Jebuseu, Araúna. É como alguém que fala, não, tudo bem, eu preciso, mas se é para Deus, se é para glorificar o nome de Deus. Quer um exemplo? Se é para refletir a Cristo, fala, não, eu quero. Né, irmão? No culto a gente não fala isso, minha irmã. Não, eu quero parecer com Cristo, eu quero andar como Cristo, eu quero viver como Cristo. Você já viu essas pessoas que você fala de dinheiro, vira um porco espinho? Exatamente. Aquele jovem rico era assim. Só que Araúna, ele expressou para a igreja a dependência de Deus como que tem que ser, irmão. Você está entendendo? Muitas das vezes nós falamos, Senhor, nós dependemos do Senhor. Mas eu tenho um dinheirinho ali, se eu não guardar, amanhã eu posso passar fome. Ei, José, que dependência, hein? Não, irmão. Posso. E eu não estou falando para você dar seus bens na igreja, pelo amor de Deus, não façam isso.
Não ajude os lobos, não. Eu estou falando para você servir a Deus, não ser apegado aos bens. Tá bom? Só que Araúna, ele expressou com o coração dele, com a reverência, com o temor, o quanto ele cria nesse Deus que ele nem conhecia. Às vezes foi o seu Deus, Davi. E que Deus aceite o seu sacrifício. Olha só, ele falou, não. E às vezes, meu irmão, nós estamos na igreja e falamos, não, Senhor, não vai funcionar. Às vezes o Josiel está na igreja e fala assim, ah, Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Não, o André tem que fazer. Só eu fazer? Só eu? Ah, só eu. Só eu. E o André? O André também não tem que sofrer um pouquinho? Quer dizer, antes de você querer ver o irmão bem, né? Não, o irmão tem que se lascar um pouquinho também, né, José? Não, irmãos. Se você faz algo, faça por Deus. Faça sabendo que Deus é maravilhoso, que Ele é dono de tudo. Araúna, ele não estava preocupado, amanhã eu vou comer ou não vou comer. Ele falou assim, é tudo do Senhor. Você viu como um homem que não era do povo de Deus expressou mais a Cristo do que aqueles que dizem ser? Quer um outro exemplo na Bíblia? Você vê como Deus está batendo tanto nos cristãos para aprender a desapegar. Um dia tinha um homem caído, ele foi espancado, ele foi roubado por malfeitores. Aí veio um sacerdote, olhou aquele homem machucado, ferido, precisando de tratamento. O que ele fez? Eu tenho compromisso, não é minha responsabilidade. Passa largo. Aí veio o levita, olhou aquele homem e falou, não é meu problema, eu vou passar largo. Aí vem um samaritano, né, José? Opa, alguém precisando de ajuda, alguém precisando de cuidados. Ah, mas ele falou assim, por que o levita e o sacerdote não fez? Ele falou isso? Ele se preocupou com quem não estava fazendo? Ele quis achar desculpa nos outros. Ele fez o quê? Tratou das feridas. Levou aquele homem para um lugar para ser cuidado. Falou, ó, tem essas moedas, se faltar depois eu venho e completo. Não foi isso? Se eu tiver errado, as irmãs me corrigem. É muita história na minha cabeça e às vezes eu perco a noção. Eu já não tenho muita cabeça muito boa assim, né? Então, olha só, aquele samaritano, assim como esse jebuseu, eles demonstraram a Cristo no viver, no expressar. Ah, ele podia falar, não, Senhor, eu tenho essas moedas aqui, é para o meu mês. Eu vou ajudar esse homem aqui, todo machucado, não pode me oferecer, vai que morre ainda. Ainda eu fico com prejuízo. Eles pensaram isso? Não. Vou ajudar. O hoje é hoje. É por isso que a gente fala, se você quer viver, viva hoje para Cristo. Quer entregar a sua vida para Jesus, entregue hoje. É hoje. É hoje que você tem a oportunidade de expressar a Cristo. É hoje que Deus fez você acordar, abrir os seus olhos, poder glorificar Ele no louvar, no falar, no expressar, no andar, no trabalhar. Você pode expressar a Cristo em todo lugar, mas às vezes você fala, por quê? Ninguém está expressando. Nas igrejas não estão expressando. Nos lugares que se dizem para expressar não estão expressando. Porque eu, tão pequenininho, tenho que expressar a Cristo. Já pensou Araúna falar isso? Porque eu, Senhor, que tenho uma terra dessa aqui, eu tenho que... Por que eu? Já pensou, irmão? Se todo mundo falar, por que eu? Por que eu? Eu acho que não teria nenhumas poucas ovelhas, um pequeno rebanho para Cristo salvar. Mas ainda há uns poucos. E olha que impressionante. Aí você fala, meu irmão, a Bíblia, ela é clara. A Bíblia, ela é clara. Examine o homem a si mesmo. O que você tem achado dentro de você? O que você tem refletido? O que as pessoas têm visto no seu rosto?
Araúna era um homem desconhecido naquela terra. Era um homem que você falava assim, quem é Araúna na Bíblia? Mas foi um herói. Porque como é difícil, irmãos. Às vezes a gente fala, nossa luta é espiritual, contra o diabo, principados e potestades. A gente não venceu nem o dinheiro ainda, José. Nem a necessidade. E você quer estar no âmbito de vencer o Satanás. Não vai. E aí você fala, irmão, por que você está expressando isso? Porque foi o que Deus deu ao meu coração. Foi porque eu preciso disso também. Eu falava para minha esposa, falava, filha, essa semana foi igual a outra. Difícil. Não consegui. Independente dos motivos. E a preocupação vem. Porque nós somos seres humanos. E às vezes nós olhamos, como o pastor Cláudio fala, às vezes as pessoas acham que a gente é de aço, não tem sentimento. Mas nós também pensamos, Senhor, o que eu faço? Eu tenho responsabilidades. Aí quando você vai orar a Deus, Deus fala, eu te ensino, vem cá, meu filho. Muito lindo o tratar de Deus. Ele bota você numa cadeira e fala, eu vou te ensinar. Araúna não pensou no vestir, no comer, no viver, ele falou, é pro seu Deus, vai e faz. Temos que ser assim, irmãos. Temos que ser assim. Saber que para o nosso Deus vale dar o nosso tempo, nossa vida. Você ouviu para quem que eu falei? É para sua esposa? O seu Deus. Eu falava para o irmão Cláudio, eu falei assim, o Cláudio, está acontecendo muitas coisas. Eu não posso perder o foco. É oração. É meditação. Ah, irmão, tá... O mundo vão te pressionar, não tem problema. Ah, vão te julgar, não tem problema. Eu já errei uma vez. Não vou errar mais. O que você está dizendo, irmão? O meu tempo, irmão. A honra que Deus tem me dado é de viver para Ele. Olha só a honra que Deus me deu hoje. Sentar em frente à igreja, uma igreja salva, falar da palavra do Senhor, do valor do Senhor, que não devemos ser apegados a nada, não devemos querer se fazer porque os outros não fazem. Eu, pequeno, insignificante, falho, precisando de conserto também, estou expressando a Cristo, demonstrando a Cristo, que Cristo, Ele falou que Ele é o nosso tesouro, Ele é o nosso recurso, dependemos dEle, temos que acreditar nessa palavra, depender de Cristo totalmente, temos que aprender isso, essa igreja de uma vez por todas tem que viver por Cristo, para Cristo, por Cristo. Ou a igreja começa a aprender o significado dessa palavra dependência, total dependência, ou não vai avançar. E se for em caso de doença, é Cristo. Ah, mas e se o médico for negligente, é Cristo. E se for financeiro, é Cristo. Mas e se as contas estiverem atrasadas, é Cristo. Para Cristo. Não perca a sua comunhão por nada. Esse momento, ah, irmão, minha cabeça está tribulada, mas você trabalha com a cabeça tribulada. Você conversa com os outros com a cabeça tribulada. Então ora a Cristo, medita com a cabeça tribulada. Como assim, irmão? Quer ver uma coisa te dar paz? Quando você está cheio de problema, fala, senta lá, fala, eu vou ler, Senhor. O que você vai ler? Não importa, irmão, Deus vai te consertar. Às vezes você acha que você precisa mexer naquele problema que você está vivendo naquele momento, Deus fala, não é isso. Eu vou te mostrar outro caminho.
E aí você fala, meu Deus, não sei se já aconteceu com vocês, um dia vocês já choraram e do nada bateu uma brisa no seu rosto, parou o choro, como se tivesse uma paz. Fala, por que eu estava chorando? Aí você começa a pensar na vida. Outro dia eu estava sentado na calçada de casa, triste, pensando na vida. Aí de repente sumiu, aí eu comecei a olhar o céu, falei, Deus maravilhoso. Nossa Senhor. Comecei a ver as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus, o poder de Deus. Eu falei, não, Senhor, quem somos nós? Você acredita na onipresença de Deus? Na onipotência? Sabe o que é onipotência? É poder fazer todas as coisas, é poder tudo. Deus pode mudar tudo. Deus pode fazer tudo, Ele pode tudo. Ele tem poder para tudo. Você acredita nessa palavra? Às vezes oramos, Senhor onipotente, onipresente, onisciente. Aí quando você passa, será que você acredita nas palavras que você orou? Quando você fala para Deus e está expressando no meio do culto, Senhor, sou dependente do Senhor. Não vi. Será que você reconhece essa dependência? Igual a Araúna falou, eu dependo. A praga só para se o seu Deus parar ela. Irmão, mas por que você tem que sacrificar para a praga parar? Não é você sacrificar. É se Deus te deu a honra, te deu a oportunidade de você entregar algo para Ele. Entregue, não olhe se os outros não estão entregando, entregue você. Se Deus foi até o seu coração, a sua terra. Deus não mandou Davi a outra terra. Deus mandou Davi até a terra de Araúna, até a eira dele. Deus deu a oportunidade a Araúna. Então se Deus deu a Araúna, não deixa passar essa oportunidade, abraça, entrega a Ele e fala, Senhor, eu não vou entregar somente tudo que eu tenho por fora, eu vou entregar por dentro também o meu coração, a minha vida. Entregue o fazer, o sentir, o viver, o expressar, entregue. Mas por que o Josiel não entrega? A Juliana, a Leila, a Paula, a Cíntia, eu tenho que entregar, Senhor. Eu tenho que fazer? Não. Glória a Deus. Senhor, o Senhor está me dando a honra desse tempo hoje ser eu que vou entregar. Hoje eu vou entregar tudo. Amanhã vai ser a Juliana. Glória a Deus. A igreja ora para que quando chegar o dia da Juliana ela entregue tudo. Quando for a vez do Josiel, estou te dando oportunidade. Deus está batendo na sua eira. Deus chegou na sua terra, no seu coração. Deixa Ele entrar, entrega tudo. Entrega. Talvez, meus irmãos, muitas pragas não cessam na nossa vida e na vida dos nossos. Porque nós não estamos querendo sacrificar a nossa eira, entregar para Deus. Jesus um dia falou assim, aquele que fez algo por mim que já não tenha recebido 100 vezes mais, falou para o discípulo. Não que a gente está esperando receber nada, não. A única coisa que a gente quer receber de Cristo, eu pelo menos, eu acredito que a igreja é o abraço, é o reino, é estar com Ele, é viver com Ele. Nele não haverá fome, não haverá sede, não haverá pranto, nele não haverá nada. Então o que a igreja espera é Ele. Quando você entrega o coração para Ele, para de esperar as coisas terrenas, espera Ele. Espera o Rei da Glória se assentar no seu coração, fazer do seu coração um altar e ali Ele ministrar no seu coração e queimar seu coração, arder no seu coração, até que derreta essa frieza por fora, esse bloco de gelo. Irmãos, a gente tem que buscar esse avivamento enquanto pode. E esse avivamento, ele não vem com bagunça, não, com emoção, ele vem com caráter, ele vem com valores. Quanto mais você tiver de Cristo, quanto mais valor você tiver de Cristo, quanto mais caráter você tiver de Cristo, quanto mais você expressar Cristo, mais o Espírito Santo ele vai estar na sua vida. Não é bagunça. Não é sair voando em cima dos ventiladores, não. Não é ficar pulando em cima do altar igual um macaco, não.
ficar girando igual um pirocóptero. Não, é você expressar, é você chorar, é você se derramar. Fala, eu sinto a Cristo, uma presença inigualável. Agora essa igreja só vai acontecer isso quando desapegar de tudo. Hoje eu brincava com a minha irmã e com o meu sobrinho de sentar no divã, né? Aí vem o psiquiatra, o psicólogo, o doido, mais doido que nós, por achar que consegue entender a mente humana. Tem que ser mais doido do que o doido. Por isso que eu falo, ser humano. E brincando, será que se um dia você sentasse no divã com Cristo, o que você falaria para ele? E quais seriam os seus argumentos? E você revelaria a face do seu coração mesmo para ele? Para deixar ele entrar? Eu acho que agora vocês estão entendendo. Araúna, a Bíblia diz aqui de uma eira, de uma terra, para um sacrifício a Deus. Mas eu estou falando do coração. Eu estou falando de um Deus que fala que está à porta e bate. Eu estou falando de Deus que chega no seu coração e não te pede dinheiro, não te pede uma casa, Ele não te pede sacrifício para você engordar o lobo, não. Ele pede o seu amor, a sua obediência, a sua gratidão. Lembra do Salmo? Sacrifício de gratidão. Ah, não é para queimar meus bens, os bois, nada, não, é gratidão. Araúna estava fazendo isso? Sim. Foi grato, falou, não, até hoje essa terra foi minha. Mas olha como Deus é maravilhoso. No 24 diz assim, mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custem nada. E comprou a ele os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Existe uma passagem no Novo Testamento, os irmãos que conhecem vão me ajudar, que fala assim, um filho pedindo pão, o pai dará pedra? Ou o filho lhe pedindo um peixe, o pai lá dá cobra? Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais é o pai, né? Quer dizer, Araúna falou, pai, imagine o que Deus ia dar para esse homem. Não é interesse. Não é interesse. Só que olha só, Deus sabe do seu coração. Tem muita gente que entrega para Deus alguma coisa. Entrega o tempo, faz uma ação social, louva, prega, dá conselho, faz visita, vai num orfanato, vai no asilo, faz isso, faz aquilo. Exatamente. Entrega algo para Deus. Parte da sua eira. Eu vou te explicar melhor. Ananias e Safira. Eles venderam a terra. E eles deram o total? Não. Deu uma parte. Por quê? O pobre Pedro falou assim, o que aconteceu? E aí morreram. Ah, mas é pelo dinheiro? Não, pelo coração. Deus estava se importando com a quantidade de valor que Ananias e Safira ia dar? Não. Era o coração deles que não tinha menos um Deus, tinha outros deuses. Estava ricocheteando entre o dinheiro, o recurso humano e Deus. Deus não aceita. Irmãos, você está falando de dinheiro, irmão? Não. Eu estou falando, quando você vai entregar sua vida para Cristo, entrega por completo.
Não deixa uma parte fora, não. O meu casamento pode ficar fora de Cristo? Não. A minha vida familiar, os meus pais, os meus irmãos podem ficar fora de Cristo? Não. O meu trabalho pode ficar fora de Cristo, de ofertar a Cristo? Não. As minhas amizades podem ficar fora de ofertar a Cristo? Não. Você oferta a Deus o seu coração, então tudo é a Cristo. O seu tempo, aonde você anda, com quem você fala, os seus familiares, tudo, o seu casamento. Como assim, irmão? Meu casamento tem que expressar Cristo. As minhas amizades têm que ser um sacrifício a Cristo. Tudo para Cristo. Ah, mas se as minhas amizades não forem, irmão, entrega seu coração. Deus te dá novos amigos. Ou então ele faz os seus amigos verem a diferença de Cristo em você. E aí ele se converte. Ah, irmão, como assim? É o seu coração por inteiro. Não dá para ficar com Cristo e minhas amizades do mundo? Não, não dá. Fala pro seu amigo, fala, meu amigo, eu te amo. Ó, nossa infância foi bênção. Da hora. Só que assim, eu caminho com Cristo. E com Cristo. Quer um exemplo? Enoque era um homem que andava com Cristo. Você vê a Bíblia falar que Enoque andava com quem mais? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você falar aqui a partir de hoje, para os seus familiares, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, onde você falar, hoje eu vou andar com Cristo. Ó, não é religião, eu vou andar com Cristo. Isso daqui, ó. Vou andar com Cristo. Quantos vão andar ao seu lado? Irmão, você não vai participar nem de uma festinha? Não. Não vai falar nenhuma mentirinha? Não. Ah, não vai fazer piadinha com time de futebol desse negócio? Não. Ah, mas... Não. Não. Vou andar com Cristo. Quantos vão andar ao seu lado? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Araúna, ele falou assim, eu não estou importando. A oportunidade foi me dada, o Senhor veio até minha terra. Aqui está, rei, que Deus aceite o sacrifício. Quer dizer, ainda é pouco tudo que eu fazer para Deus. Mas Deus, ele é tão bom que quando ele vê o seu coração, irmã Juliana, quando ele vê o seu coração, ele fala, não, meu filho não vai ficar não. Abrirei a janela do céu, derramarei bênção à medida. E não é uma bênção você ter saúde? Não é uma bênção você ter um emprego? Não é uma bênção você saber que você pode amar sua mãe, seu pai, estão vivos? Os seus irmãos, você pode expressar amor? E não é uma bênção derramada de Deus, você conhecer pessoas de Deus? E não são bênçãos na sua vida, pessoas que já passaram? E não são bênçãos na sua vida, pessoas que são problemáticas, mas Deus usou você para ajudar essas pessoas? São bênçãos derramadas. Irmão, não é nada material. Não. Não é bênção na sua vida quando você vê alguém curado? Quando você louva, quando você ora e alguém é tocado, alguém se derrama, alguém fala, eu quero aceitar Cristo. Não é? Não é bênção na sua vida as pessoas falam, nossa, eu vejo Cristo em você. Nossa, no meio dessa bagunça, você está calmo, no meio dessa turbilhão. Irmão, você mudou, você era nervoso. Posso falar, dar um testemunho para vocês? Estou trabalhando quase um mês, né? No Uber. Quase um mês desde o Voyage, quase um mês, mas não tem tanto assim não. Deve ter umas 2 semanas. Assim que eu estou trabalhando direto. Irmão, José, você não vai acreditar. Irmão, sou uma benção. Eu pareço uma ovelhinha no trânsito. Nem eu me acredito. Glória a Deus. Aí, ó, eu estou falando. É sério. Ontem, sem querer, eu fui parar no estádio do Morumbi, no jogo do São Paulo, José. Eu sou... Só Deus na minha vida, irmão. Eu me coloco em perigo. Literalmente. E eu no meio daquela bagunça, tranquilo. Irmão, tranquilo. Eu falei, meu Deus, onde que eu me enfiei? Senhor, a culpa é minha. Mas ó, nem briguei. Irmão, Deus tem trabalhado. E aí você vê, Senhor,
Que bênção derramado na minha vida. Olha, eu não tenho uma nota ruim, José. Só 5. Olha que bênção, irmãos. Eu falo para a Cíntia, vale mais que o dinheiro. Eu falo para os passageiros. E eu nem peço para me avaliar, hein? Que legal. Fico feliz. Sabe por que eu fico feliz? Eu posso ser bobo, mas eu quero expressar Cristo. Eu falei para a Cíntia, tem momento que eu tenho... Você engole a seco para expressar Cristo. No seu trabalho. Porque essa eira aqui, ó, essa terra, Jesus chegou. E eu não quero perder a oportunidade, meu Deus. Eu não quero que Deus vá em outra terra. Eu quero que eu seja o holocausto, minha terra, meu coração. Eu não quero perder a oportunidade. O Josiel sabe que eu falei para ele é íntimo meu, é meu irmão, é meu filho. Eu falei, Josiel, eu sempre falei para os irmãos, mandava eu orar, não. Mandava pregar, não. Mas nem orava nem pelos dízimos e minha oferta, né, Josiel? Na igreja. O pastor ficava até bravo. Hoje, ó, irmão, você vai pregar. Prega, você vai orar. Eu vou orar, mas tá ruim. Por quê? Eu aprendi que se Jesus chegar na minha eira, na minha terra, eu não vou deixar passar, eu vou entregar tudo. Ah, irmão, você não ora bem, eu não oro bem, mas eu vou dar o meu melhor para Cristo. Eu vou rasgar o meu coração. Eu vou fazer o meu melhor. Se for para interceder, eu vou interceder. Se for para adorar, eu vou adorar do jeito que eu sinto, que eu expresso Cristo. E não vou deixar passar batido. Não vai passar. Já passou muito. Então, olha só, irmãos. Araúna, esse homem, ele deu um exemplo de um homem dependente de Deus, sem conhecer direito. E muitos que estão na igreja, que falam que depende de Deus, falava com o irmão, é Deus. Não, irmão, porque no YouTube, falaram que então deve ser isso. Aí, ao falar grama é azul. Porque a Bíblia fala assim, os que discernem do Espírito são do Espírito. Os que discernem da carne são da carne. Não vai haver conselho. Eu acredito num Cristo. Que nós dependemos dele. E ele nos dá direção. Se é para ir no médico, vamos. Se é para comer, comemos. Se é para andar, andamos. Se é para ir para a esquerda, vamos. Se é para ir para a direita, vamos. Mas com a direção de Cristo. Batendo o joelho no chão. Crendo em Cristo. E esse homem, essa semana eu precisava desse exemplo. E um dia o pastor Cláudio falou uma coisa muito importante. Eu não sei se a irmã Juliana estava no culto assim, falou assim, antes de Deus tratar com a igreja, ele vai tratar com você, meu irmão. Você tem que ser uma ferramenta afiada para ser tratado, para tratar com a igreja. A irmã amanhã vai trazer a palavra no estudo, a irmã Juliana. Eu creio que Deus tratou com ela. Para ela ser uma ferramenta afiada para amanhã penetrar no nosso coração, Deus usar a vida dela para uma semente ser lançada, fincada, enraizada. Mas eu acredito que Deus teve que tratar com ela. Moldar ela. Ensinar ela. Ela se sujeitar a Deus. Se humilhar a Deus. Outro dia foi assim, que ela falou do orgulho. E ela falou assim, eu ainda tenho muita coisa que eu vi que eu preciso tirar. Deus está tratando com ela. Para ela tratar com a igreja. Assim somos nós. Eu precisava. Deus falou assim, ó. Não perca a oportunidade. Faça o seu melhor. Não olhe para o outro. Mas não perca a oportunidade. Porque aí para muitos aqui, você viu? Então o irmão agora vai falar da bênção no verso 24, né, José? E aí ganhou 50 ciclos de prata, ficou rico. Não, irmão. Para com Deus você vai ficar rico, mas muitas das vezes você vai ajudar, vai dar o seu melhor, ainda vão te julgar. Ainda vão falar que você não faz nada. Ainda vão querer comparar você. O irmão Clóvis já falou uma vez para mim que eu não aprendo. Irmão, nós somos diferentes. Não melhor, tá?
Nós somos diferentes. Temos que estar separados. Se estiver no meio, você se consome. Só que é assim. Muitas das vezes, a gente não consegue. Mas é nesse momento que Deus vem e te dá a oportunidade, irmãos, de expressar Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você estiver sendo perseguido ou afrontado, alguém te faz chegar ao ponto de você odiar, de você querer falar um monte, brigar com ela, neste momento Cristo está te dando uma oportunidade de expressá-lo em amor. Expresse Cristo. Ele chegou na sua terra. Essa praga ela vai cessar quando você expressar Cristo. Olha só, Davi falou, não, eu sei que o que você está fazendo é bacana, mas eu tenho que comprar, eu tenho que fazer algo por onde. Não, Deus não se agrada desse negócio, não. Eu sou rei, eu sou rico. Eu tenho condições, irmão. Não é justo. Não é, irmão? Não é não, irmão José? Deus já não tinha tratado com Davi? Vamos conversar? Um dia o profeta Natan falou, Davi, vou te contar uma parábola. Um rei, ele tinha muitos carneirinhos, o outro só tinha um ali, o rei ainda foi e pegou o dele para abate. Aí Davi falou que ele morra 4 vezes mais paga, alguma coisa assim, né, irmão Juliano? Aí Natan falou, esse aí é o senhor. Você podia ter um harém de mulheres, de esposas, você escolheu uma que você não podia ter. Aí Davi foi para essa terra e falou, não, eu sou o rei, eu posso ter muitas terras. O reino de Israel, não, mas eu aprendi. Olha como é legal quando Deus trata com a gente, você está entendendo, irmãos? Que aí você aprende, você apanha, mas você aprende. Né, Cíntia? Você apanha? Aprende. Você apanha, mas aprende. Aí Davi falou, não, de jeito nenhum. Irmão, você só tem essa terra. Eu estou só expressando para você. Irmão, você só tem essa terra. Eu não vou dar para você. Não, fique em paz, irmão. Eu vou pagar o preço justo. Não só pela terra, mas pelo boi e por tudo. Aí a Bíblia fala que Deus olhou e se agradou. Olha só o que Davi fez. No 25, Davi edificou ali um altar, no 25, ao Senhor, e ofereceu holocaustos e sacrifícios do quê? De comunhão. Quão bom e agradável é que os irmãos vivem em comunhão. É como o azeite que desce da barba de Arão. Olha que bacana. De comunhão. Um sacrifício. Para que Deus ele não cessasse só em Davi, só na terra que era de Araúna, mas em todo Israel. Aquela praga. E Deus se agradou, e a Bíblia fala assim, então o Senhor aceitou a súplica em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Você percebeu que quando você não entrega seu coração por inteiro a Deus, existe uma praga que começa a agir na sua família, na sua casa, no seu emprego, no meio onde você anda. Você fala, irmão, aí você coloca, sabe qual que é o problema do ser humano? Começa a colocar o problema nos outros. Né, Juliana? Fala aí. Ah, não, o problema são os meus pais, o problema é meu irmão, o problema é os meus colegas de trabalho, o problema é eles, o problema... Mas você parou para pensar que você não está expressando totalmente a Cristo? E por isso tem um problema lá. Cristo ele vem confrontar a igreja, para a igreja ser pura, santa, imaculada. Ah, irmão, mas eu sou de Cristo, mas eu ainda sou apegado a um santo. Não. Quem é de Cristo sabe que o único que faz intercessão entre Deus e o homem é Cristo. Ah, mas eu ainda sou dado ao vinho. Irmão, a Bíblia fala que não é bom ser dado ao vinho. Ah, não é bom se embriagar. Não, então, mas você consegue. E se o irmão seu tem um problema de alcoolismo, você faz por amor, você abdica do álcool? É que eu estou falando, então. Às vezes o cristão não é cristão, né? Ele não tem os valores, ele não tem esse amor.
Ele não tem esse dar todo, né? Quando Paulo falou assim, não, se tiver que não comer para ver alguém salvo, eu não como. Se não tiver que beber, eu não bebo. Se tiver que apanhar para ver alguém salvo, eu estou. E olha só o que Cristo falou. Se eu tiver que morrer e dar até a última gota de sangue para ser derramada a graça. Jesus não falou isso? Para salvar alguns poucos? Quer dizer, se Jesus deu toda a vida dele, os apóstolos, eles entregaram a vida dele, carregaram a cruz, o restante das dores de Cristo. Nós somos privilegiados por quê? Não. Você entendeu que o nosso viver tem que ser uma abdicação, uma renúncia, uma oferta agradável a Deus? O nosso coração tem que ser uma eira, uma terra de Cristo, que oferecemos a Cristo e dependemos de Cristo. Dependemos de verdade. Não no falar, mas dependemos. Começa a meditar nessa palavra depender. Dependa de Cristo. Você acordou? Por Cristo. Foi trabalhar? Por Cristo. Conseguiu desempenhar o seu trabalho? Graças a Cristo. Tem sua esposa, tem sua família, tem seu filho, tem seus amigos? Por Cristo. Para expressar a Cristo. Dependo de Cristo. Aí se Cristo mandar você fazer isso, eu farei por Cristo. Minha vida é de Cristo. Entreguei tudo para Cristo. Para que as pragas e a minha volta cessem. Para que algumas vidas a praga cesse. Às vezes você fala, minha casa é muito complicada, irmão. Mas por que será? Por causa dos outros? Ou porque está faltando um coração para Cristo? Eu tenho aprendido, até a Cíntia me fala bastante, que nós devemos aprender com o nosso erro. Se você não aprende com seus erros, foi em vão o sofrimento. E eu tenho aprendido que cada vez mais eu não posso olhar a trave no olho do meu irmão, o cisco, né? Mas eu tenho que tirar cada vez mais a do meu. Então eu tenho lutado, irmãos. E eu, como parte da igreja, Cristo me permitiu trazer essa mensagem porque Ele quer expressar isso também. Eu não estou julgando a igreja, tá? Eu estou expressando o que Cristo me passou. Como eu falei de um homem que, né, José, como um índio, Araúna, mas que mostrou para o cristão, para o povo de Israel, que a terra é de Deus. Ele reconhece que tudo é de Deus. Será que você reconhece que sua casa é de Deus? Seu trabalho é de Deus? Tudo é de Deus? E se Ele pedir para você, sai dessa casa, sai da tua parentela, hein, Abraão? Sai desse meio, hein? Não, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou comer? Irmão, mas esse trabalho está te fazendo desonrar a Deus. Não, irmão, mas é o meu salário. Você tem um pequeno problema dentro de você. Você tem que escolher o Deus que você quer servir. Amém, irmãos? Queria expressar para vocês que nada nessa terra tem valor perto de Cristo. Nada mesmo. Faça o seu melhor enquanto você puder. O seu melhor é o que Cristo manda, não é o que os outros exigem, tá? Expresse a Cristo. Demonstre os frutos de Cristo, do Espírito Santo. Aonde você for, não importa se vão julgar você pelo seu jeito, pelo seu modo de ser. Seja você. E através do caráter que Deus molda em você, que as pessoas venham ver Cristo. Talvez a irmã Juliana é de uma forma, o irmão José é de outra, a Leila é de outra, a Paula é de outra, a Cíntia é de outra, eu seja de outra. Mas todos nós carregamos o Espírito de Cristo, os valores de Cristo. Expressamos a Cristo. O irmão é mais sério, a seriedade dele expressa a Cristo. A irmã Juliana é mais carinhosa, expressa a Cristo.
A Leila é mais recatada, expressa Cristo. A Paula é mais educada, expressa Cristo. A Cíntia é mais extrovertida, expressa Cristo. O André é estranho, expressa Cristo. É que eu não achei um adjetivo para mim, então, né, José? Não expressa Cristo. Eu espero expressar Cristo. Como é que é? É pra ser outra coisa. Eu de outra forma expressa Cristo, né? Mas é isso, irmãos. Aonde vocês forem, expressem a Cristo. Não perca a oportunidade de quando Jesus chegar à sua terra de uma forma, você poder estar com o coração pronto para entregar tudo para Ele. Não estou falando de dinheiro, nem de sacrifício para a bênção. Estou falando de um coração. Lembra do jovem rico. Ele se deparou com a realidade. Religioso, praticava as leis, mas tinha outro Deus no coração dele. Tome cuidado. Porque isso é cruel, meu. É cruel. Esse mundo... Um dia eu acho que foi meu pai que falou, nós estávamos ouvindo. E ele falou assim, Dé, nesse mundo a gente vale o que tem, quanto a gente tem, né? E eu falei, realmente, pai, para esse mundo a gente vale o quanto a gente tem. Mas pra gente, pra Deus, a gente vale o quanto a gente é. Se você é uma pessoa de caráter, que ama, que faz as coisas para Deus, não para ser reconhecido, para Deus você tem grande valor. Não esqueça. Tem gente que quer ser reconhecido por homens. Tem gente que quer olhar para Deus e falar, eu te agradeço, Senhor, no meu agir, no meu falar, no meu pensar, no meu viver. Eu quero hoje agradar a Deus. Eu falo nas minhas orações, tem gente que até ri. E aí eu tenho falado mais baixo. Eu queria tirar um sorriso do rosto de Cristo. Mas não um sorriso de gargalhada, de palhaçada. Um sorriso de alegria. Quando você vê alguém fazendo uma coisa bem feita. Ou de uma lembrança. Esses dias eu estava no Uber e eu passei num lugar onde eu fui com a minha esposa e a gente foi muito alegre ali. Foi um dia alegre. E eu sorri. É dessa forma que eu quero tirar o sorriso, um sorriso do rosto de Cristo. De Cristo olhar algo que eu fiz e Ele se alegrar. Eu sei que é uma pretensão alta, mas um dia, se o Espírito Santo me usar, eu quero. Então eu espero que vocês sejam assim também. Amém? Espero que os valores de Cristo estejam em vocês. Amém? Essa foi a palavra. Espero que Deus, Ele trabalhe de uma forma única, assim como trabalhou na vida de Araúna, trabalhe na vida de vocês. Vocês sabem como e da forma expressar Cristo, entregar a Cristo da melhor forma possível, também o seu coração, né? Não é o homem que vai dizer. Amém? Mas que a semente ela venha gerar frutos. Quero saber quem vai orar comigo. Glória a Deus. Essa parte é muito importante. Todo mundo ficar calado. Eu vou orar. Vamos orar. Vamos orar. Não vai orar? Dona Paula vai orar. A Paula falou que a internet tá ruim. Oh, Deus, trabalha na internet da Paula. Em nome de Jesus. Eu falo pra ela por brisket. Brisket. Ô, José, fazendo propaganda no culto. Deus, hein? Tava no mutado. Aí ela que falou. Glória a Deus. Eu tô preocupado. Glória a Deus. Mano, fazendo propaganda não, viu? É que a minha internet aqui também era ruim, aí ó, graças a Deus me deu certo. Glória a Deus. Ficou bom mesmo, irmãos. A irmã Paula, ela vai dar todos. A Leila quer orar, a Leninha. Em nome de Jesus. André, obrigado. Oh, minha maninha. Te amo. Deixa eu falar, vocês vão orar, né? O Josiel, a Juliana, a Paula, por causa da internet, eu creio que ela não está orando, mas Deus vai preparar um momento. Eu vou começar assim. Em nome de Jesus, Senhor.
Irmã Juliana começa orando, passa pro José e eu termino, tá bom? Glória a Deus, minha irmã. Deus e a Pai, nós, diante da sua presença, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, mais uma vez em oração nesta noite, para te agradecer, Senhor, e te glorificar por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Somos gratos a ti, Senhor, pois tu és um Deus tão amável, tão sublime, tão maravilhoso, Senhor, e não há palavras que possam expressar o quão sublime é o Senhor. Não há, Senhor meu Deus, dentro, meu Pai, do dicionário do homem, palavra que possa expressar a sua grandeza, a sua plenitude, a sua maravilha, aquilo que o Senhor é e o que o Senhor faz por nós, meu Deus. Não existe nada que se compare a ti. Que nós saibamos e tenhamos um coração, meu Deus, assim, meu Pai, totalmente segundo o seu coração, assim como na tua palavra, meu Pai, ambos os servos do Senhor, tanto Davi quanto aquele homem ao qual entregou, Senhor, a terra dele para servir de holocaustos, para te adorar. Ambos, meu Deus, entregaram o seu tudo. Ambos, meu Deus, ali propuseram ao Senhor o que tinham de melhor, ó Pai. Que saibamos, Senhor, meu Deus, oferecer a ti o nosso melhor. Sabemos que muitas vezes, meu Pai, nós chegamos cansados, muitas vezes estressados, da correria do dia a dia, mas assim como diz aquele louvor, Senhor, nós não queremos, Senhor, te entregar o que estou, mas que o melhor nós saibamos extrair de tudo isso, ó Pai, para te adorar, para te bendizer, pois deixamos muitas vezes de dizer, meu Pai, o quão sublime, o quão maravilhoso é o Senhor, de expressar o quão tremendo és o Senhor, Criador dos céus e da terra. Muitas vezes esquecemos de dar-te graças, ó Pai. Então nós aqui estamos, Senhor, te agradecemos pelo privilégio e oportunidade, pela sua palavra, por usar a vida do teu servo, que não apenas venhamos ser ouvintes, mas praticantes daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Ó Senhor, faz cravar a sua palavra no nosso coração, que no tempo oportuno ela possa, Senhor, gerar fruto para o seu reino, para a sua justiça, para a retidão do Senhor. Nos esquadrilha, ó Pai, e que tudo aquilo que não provém do Senhor venha, meu Pai, ser arrancado do nosso coração. Tudo aquilo que ainda, meu Pai, é raiz de amargura, aquilo que ainda, meu Deus, nos faz ainda criar bloqueios, que o Senhor venha arrancar do nosso ser, do nosso íntimo, venha trabalhar em nós, Senhor. Que nós possamos ser úteis em Tuas mãos, possamos, meu Deus, aproveitar as oportunidades, assim como o seu servo falava, que nossa casa, os nossos entes queridos, os nossos amigos, aqueles que estão ao nosso redor, meu Pai, possam ser alcançados e atingidos pela sua glória, Pai. Pois sabemos que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus, não há outro além de ti. Então, meu Deus, nós te confessamos que tu és maravilhoso, que nós te amamos, nós dependemos totalmente do Senhor, totalmente, Pai. Assim como o sangue que corre nas nossas veias, meu Deus, nós não podemos, meu Pai, viver nessa vida sem o Senhor. Nós sabemos que para bombear, meu Pai, o nosso coração espiritual, nós precisamos da sua presença, pois sem o Senhor nós somos mortos-vivos, vagando sobre uma terra, meu Pai, aonde jaz o maligno. Então nós te pedimos, Senhor, nos faz ser cheios do teu Espírito Santo. Penetra sobre nós a sua luz, a sua presença, Pai. Penetra sobre nós, Senhor meu Deus, o teu Espírito Santo, que ele possa bradar mais forte em nosso ser, que ele possa dirigir os nossos passos acima das nossas vontades, Senhor. Reina em nós, Senhor, nós te pedimos, habita no nosso coração e faz, meu Pai, a sua obra, aquilo que precisa ser feito, meu Deus.
Mas não nos deixa, meu Pai, ser uma terra inútil e vazia, mas que possamos, Senhor, ser um lugar onde o Senhor possa habitar e reinar dia após dia. Nós te pedimos, tudo seja para glorificar o seu nome, meu Deus. Alcança os nossos irmãos, ajuda-os nas dificuldades, nas debilidades que eles têm passado. Meu Deus, visita os familiares, visita, Senhor, meu Deus, as áreas em que cada um deles precisa, Senhor, de um socorro neste momento. Nós sabemos que nós dependemos do Senhor e também nós contamos, meu Pai, com a intercessão dos outros para que nós possamos alcançar, meu Pai, forças, possamos ligar, a interceder uns pelos outros, ligando, meu Pai, aqui na terra, pois sabemos que o Senhor ligará nos céus a nossa oração. Ó Pai, nós cremos assim, que os nossos irmãos sejam abraçados, aqueles que hoje não puderam estar também, que a Tua presença alcance o lar, a vida de cada um. Assim eu te agradeço a oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, faça essa oração por Teu servo. Sim, Senhor, nosso Deus, Pai amado e Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que tivemos no dia de hoje, oportunidade de aprender mais do Senhor, oportunidade de receber a instrução, a direção, meu Pai, do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por falar conosco, meu Pai, nessa noite, para que nós venhamos melhorar, para que nós venhamos, meu Deus, agir, Senhor, conforme a vontade do Senhor e não a nossa vontade, e reconhecer que somos totais dependentes do Senhor, totais dependentes da Tua presença, e que aqui nada temos, meu Pai, que neste mundo, Senhor, meu Deus, nós não estamos aqui, Senhor, meu Deus, para viver esse mundo como as pessoas que não Te conhecem vivem, Senhor, mas estamos aqui para viver, Senhor, meu Pai, de passagem, levar, meu Pai, realmente a mensagem da cruz, que para o mundo é loucura, meu Pai, mas para aquele que foi chamado por Ti, meu Pai, é salvação, é liberdade, Senhor, é vida, meu Pai, realmente vida eterna na Tua presença. Meu Deus, nós Te amamos, nós Te queremos, nós Te glorificamos. Meu Deus, obrigado por expressar o amor do Senhor para com a Sua igreja mais uma vez, pois o Senhor é Deus tremendo, o Senhor é Deus de misericórdia, o Senhor é o Deus que não tem nos deixado desamparado, o Deus que não tem ficado calado diante de nós, mas o Deus, meu Pai, que tem tratado, Senhor, face a face com essa igreja, porque nós sabemos que o dia, meu Pai, ele tem sim se abreviado, Senhor, meu Deus, para que os Teus servos e servas, meu Pai, sejam salvos, para que venha se achegar mais a Ti, para que tenha o Senhor, meu Pai, como alvo, que tenha o Senhor como foco, meu Pai. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro sim, intercedo, meu Pai, por esta igreja, intercedo, meu Pai, pedindo para que o Senhor abençoe, Senhor, a comunhão, meu Pai, particular de cada servo e serva do Senhor, para que a presença do Senhor venha transbordar, meu Pai, na vida do meu irmão, da minha irmã, em nome do Senhor Jesus, Pai. E se a igreja consiga sim, meu Pai, resplandecer a face do Senhor sobre esta terra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó, meu Deus, coloca Suas mãos, Pai, restaura as forças, o vigor, o ânimo, forças para orar, para Te buscar, para se derramar diante de Ti. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a comunhão seja estabelecida como está escrito na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, os nossos deslizes, perdoa os nossos erros, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, venha nos limpar, venha nos restaurar, venha nos moldar conforme a Tua vontade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que sejamos uma igreja que está em alerta, uma igreja vigilante, Senhor, meu Deus, na Tua presença. Uma igreja, meu Pai, que se mantém, sim, meu Deus, com as suas lamparinas acesas, Senhor, meu Pai. Uma igreja, meu Pai, que está, sim, meu Deus, Te aguardando ansiosamente, em nome do Senhor Jesus. E assim, meu Deus, eu passo essa oração para o Teu servo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia e aleluia.
O Senhor é maravilhoso, Senhor. O Senhor é bendito e a tua palavra é santa e verdadeira. Ela é lâmpada, meu Pai, para os nossos pés, que não nos deixa tropeçar, Pai. Que nos livra do abismo. O Senhor é maravilhoso, Senhor. E a tua palavra nos trouxe salvação. A palavra que se transformou em carne. E como carne se deu por todos. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bendito, o Senhor é tremendo. O Senhor é grande, meu Pai. Como a tua serva falou, não há palavras para explicar o quanto o Senhor é perfeito, único, soberano. O quanto o Senhor é maravilhoso. O quanto só o Senhor é Deus e não há outro além de ti, Pai. Oh, meu Deus, que nessa noite eu te imploro, Pai, derrama o teu Espírito Santo sobre essa igreja. Que essa igreja ela venha sentir, meu Pai, o derramar da porção mais preciosa, que é a tua presença. É a presença do Senhor nos nossos corações. Essa noite, meu Pai, vem nos limpando, nos tratando, nos purificando, nos renovando, para que possamos, meu Pai, progredir, meu Pai, se posicionar como teu servo falou, porque vem chegado o dia do Senhor. Sabemos que o Senhor tem estado às portas, meu Pai, e não queremos ser pegos desapercebidos, meu Pai, ou servindo a outros deuses, não, meu Pai. Não queremos entregar só uma parte do nosso coração, do nosso viver, mas queremos ser uma oferta viva, derramada em seu altar, meu Pai. Queremos ter o nosso ser todo, meu Pai, como uma oferta ao Senhor, para que o teu Espírito Santo queime em nosso viver. Então vem nesta noite, meu Pai, sobre a tua oferta. Vem queimar o teu Espírito Santo, vem arder, meu Pai, a chama da tua vida, do teu Espírito em nosso coração. Oh, meu Pai, por favor, nos ajuda a desapegar de tudo. Nos ajuda, meu Pai, a entender o depender do Senhor. Ao crer que o Senhor é Deus, meu Pai, que nunca desampara, meu Pai, um filho seu. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, mesmo no meio das tribulações, mesmo nos meios das lutas, do cansaço, das dificuldades, das aflições desta terra, sabemos que se o nosso ânimo for bom, meu Pai, se os nossos olhos forem bons, saber que tudo, meu Pai, é uma forma de expressar e glorificar o seu nome. Sabemos que superaremos. Assim como a águia num dia de tempestade, ela voa acima das nuvens. O teu Espírito nos leva além de um problema, meu Pai, e nos mostra um caminho sobremodo maravilhoso, a qual seguir, que é o do teu reino. Sabemos que acima das nossas dores, Senhor, acima das dificuldades terrenas, está um caminho de glória, um reino de glória, onde não haverá mais, meu Pai, pranto, nem choro, nem dor. Sabemos que o Senhor tem algo melhor preparado para a tua igreja. Então, meu Pai, que nós venhamos conseguir, meu Pai, corresponder ao teu chamado, corresponder, meu Pai, à tua oportunidade que tem nos dado cada dia de glorificá-lo, de servi-lo, de segui-lo. Oh, meu Pai, que essa igreja seja renovada, meu Pai, com a tua mente. Renova as forças, o ânimo, o vigor, a esperança no coração da tua igreja. Renova a nossa fé, meu Pai. Renova, meu Pai, mais e mais a esperança do teu reino, da tua vinda, porque é o que tem nos dado força para continuarmos crendo. Meu Pai, eu oro, Senhor, nesta noite, se tem alguém no nosso meio enfermo,
da carne, do espírito. Toca, meu Pai, se tem alguém passando por problemas psicológicos. Toca no coração. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a depressão, a ansiedade, os medos, os traumas passados, eles venham ser curados, tratados, sarados, meu Pai. Toca, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, repreende a doença, a enfermidade, a praga que assola o teu povo, porque nós nos colocamos como oferta no teu altar. Por favor, Senhor, se for da sua vontade nessa noite, venha haver salvação, cura, libertação, transformação, para os que estão na live, pelos seus familiares, que agora talvez eles estão orando pelo um ente querido, por um irmão, por uma irmã, pela mãe, pelo pai, pelos avós, orando pelos colegas de trabalho, pedindo um favor, meu Pai do Senhor, um interceder, meu Pai, um romper, meu Pai, das barreiras. Que nessa noite, meu Pai, venha ser tocado, eles e a casa deles, os familiares, aqueles que estão à volta deles, meu Pai. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, dê força, meu Pai, àquele que não tem nenhuma, dê ânimo ao cansado, dê vigor, meu Pai, ao que está desanimado. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, toca com seu poder, tira todo o fardo, todo o cansaço. Por favor, Senhor, eu coloco, meu Pai, a vida dos meus irmãos dessa igreja em tuas mãos, Senhor. Que eles venham glorificar o Senhor, meu Pai, através dos teus testemunhos, através de falar, Deus tocou na minha vida, eu senti o abraço de Deus, eu creio que Deus, Ele é comigo. Ah, meu Pai, que o seu nome venha a ser glorificado, quando o Senhor transbordar esse irmão e essa irmã na tua presença, cada vez mais, na união, na comunhão, como o teu servo falou, porque somos o corpo do Senhor. Então purifica o teu corpo, meu Pai, cura o teu corpo, trata do teu corpo, por favor, Senhor, porque dependemos do Senhor, Jesus, dependemos do seu amor, do seu carinho, da sua misericórdia. Oh, meu Pai, visita aqueles que ainda não entregaram a vida para o Senhor, que têm relutado no pecado, que têm relutado na idolatria, que têm relutado no meio dos erros, meu Pai, das bagunças, tem relutado em entregar toda a sua eira, seu coração ao Senhor, mas que nessa noite, hoje, meu Pai, haja conversão, haja transformação, haja o abrir dos olhos, se for da sua vontade. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, visita os nossos irmãos que não entraram nesta live, visita os seus familiares, toca com seu poder, meu Pai. Eu te imploro, eu te peço, eu intercedo pela tua igreja. Visita os nossos irmãos, meu Pai, do culto de sábado, de domingo. Renova, meu Pai, a esperança, a santidade. Nos fortalece, Senhor, cada vez mais. Nos fortalece para continuarmos te agradando, meu Pai, te buscando alegrar o Senhor. Nos ajuda, meu Pai, cada vez mais prosseguirmos rumo ao teu reino. Em nome de Jesus, meu Pai. Que nessa noite, meu Pai, o seu amor venha inundar os lares dos meus irmãos, dos seus familiares. Em nome do Senhor Jesus, que a tua presença os abrace, os envolva com teu poder, meu Pai, com a tua graça, com a tua misericórdia, e que eles venham ter uma noite na tua santa paz, Senhor. Que eles venham ter uma noite revigorante, Senhor. Que eles venham levantar dispostos a cada dia mais te servir. Eu entrego, meu Pai, a vida da tua igreja, os pedidos de orações, as intercessões, no trono da tua graça. Que o seu amor seja derramado e que o Senhor seja glorificado sempre. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém, graças a Deus. Aleluia, meus irmãos.